A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal Conhecer e Saber. Eu quero que Deus abençoe a todos os que estão nos ouvindo. Você que já se inscreveu, obrigado pela sua participação, mas também divulgue o nosso canal aí, peça para o seu amigo para se inscrever no nosso canal. E você vai ter conteúdos da Palavra de Deus. Tem tanta gente aí usando o canal da internet só para besteira, sem nenhum valor. Mas nós estamos utilizando esta ferramenta para divulgar o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler uma passagem bíblica para nós começarmos a nossa palestra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Persos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo-se uns aos outros: que é isto dizer? Muito bem, amém. Meus irmãos, meus amigos, hoje eu quero tratar de um outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Então este é o assunto que nós vamos tratar hoje. E a doutrina pentecostal, ela não é aceita de modo geral, porque tem teólogos, tem pastores que não acreditam, que não creem na doutrina pentecostal. Eu creio, eu sou pentecostal, e eu estou aqui para defender que a doutrina pentecostal tem fundamento, ela é bíblica, e que ela continua se evidenciando nos dias atuais. Pois muito bem, e eu tenho alguns pontos aqui para sustentar a minha tese, o que eu estou falando, o que eu estou defendendo, a doutrina do Pentecostes. E nós temos aqui a Bíblia, que é o fundamento de tudo. Então, quando eu digo que a doutrina pentecostal tem fundamento, é porque ela está fundamentada na Bíblia, na palavra. Nós temos aqui Moisés,
lá no Antigo Testamento, escritor do Antigo Testamento, Moisés foi o grande líder que Deus preparou para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Então, Deus capacitou esse homem de uma maneira sobrenatural. E ele liderou o povo, né? Esteve com o povo no deserto, recebeu as leis do Senhor, e ele era o legislador do povo hebreu. Então, o povo hebreu, quando tinha uma questão para resolver, recorria a Moisés. Moisés tinha capacidade, habilidade para resolver os problemas, para viver situações difíceis. Mas chega um determinado momento que o próprio Moisés se queixa, dizendo que o cargo está muito pesado. E Deus, então, entra em ação. Lá em Números capítulo 11, né, Deus diz que eu vou tirar do espírito que está sobre ti e vou repartir com esses 70, para que eles possam também te ajudarem na execução do ministério. Então, quando a gente lê aquela passagem de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder, né? Mas recebereis poder. Essa palavra, a palavra que foi traduzida, díname, poder. O que é isso? É a capacidade, é a habilidade. Conforme está no léxico, no original, é a capacidade, a habilidade de enfrentar certa atividade, ou de resolver certa atividade e também vivenciar determinadas situações. Então, Moisés, só ele tinha esse poder, essa inteligência, e Deus repartiu com os demais. Nós temos também outros testemunhos de escritores do Antigo Testamento, como Isaías também, no capítulo 44, versículo 3, quando ele fala de um derramamento do Espírito. Nós também temos outro escritor, Joel, escritor do Antigo Testamento, lá no capítulo 2, versículo 28 e 29, e Joel ele é conhecido como profeta do Pentecostes, né? Nós temos também João Batista falou, disse assim: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem, eu não sou digno de levar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falou isso, e o próprio Jesus também falou isso. Antes de subir para o céu, ele disse: olha, fiquem na cidade de Jerusalém, aguardem a promessa, vocês serão cheios, né, do Espírito Santo. Então, eu creio sim que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias, mas aqueles que não creem, que são inimigos, né, do Pentecoste, da doutrina pentecostal, acham que essa efusão, esse derramamento do Espírito Santo ficou restrito somente àquele dia. Ficou isolado ali e nunca mais aconteceu. Mas não é bem assim. O Espírito Santo continua assim se manifestando, né, na trajetória da igreja, né, até os nossos dias, graças a Deus. Então, muito bem. Então, o batismo no Espírito Santo na história da igreja. A gente vê isso na era patrística dos pais da igreja, que houve essa manifestação, até com Agostinho também, que viveu na Idade Média, que também teve essa experiência também. Ele conta, ele fala isso. Ele diz assim: ó,
nós recebemos e nós vamos fazer que nem Paulo, quando colocava a mão, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então, Agostinho também teve essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, isso é para os nossos dias, isso é para hoje, certo? Então, mas para quê? Para que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Para que ele é? E para que o batismo serve? O batismo no Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus diz, e recebereis poder, né? Então, para quê? E vós sereis testemunhas. Para testemunhar com ousadia, com confiança, com coragem, né? Testemunhar sem nada temer. Embora que iam sofrer barreira, perseguição, mas eles estavam ali cheios, revestidos do dínamo, do poder, daquela capacidade que ajudaram eles a suportar. Porque se você ler um texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, você vai ver que eles sofreram uma perseguição grande na Ásia por causa da palavra. Então, mas aquela capacidade que eles tinham, aquele poder que ajudou eles a suportar aquelas perseguições. Então, meu querido, você que não acredita na doutrina pentecostal, eu quero dizer que a doutrina pentecostal ela é bíblica, ela tem fundamento sim. E ainda podemos vivenciar esse derramamento do Espírito Santo em nossos dias. Não ficou isolado somente lá no dia de Pentecoste. Não. O Espírito Santo continua se manifestando ainda hoje em nossos dias. Então não seja incrédulo. Creia e busque essa experiência que você vai sentir uma graça maravilhosa na sua vida. Você vai sentir mais desejo de servir ao Senhor. Você vai sentir desejo de querer pregar o Evangelho, de evangelizar para seus amigos. Você vai sentir prazer nas coisas de Deus. Por quê? Porque você foi batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo te leva para a presença de Deus. Meus amigos, essa é a realidade. O Pentecoste, a doutrina pentecostal, ela é uma doutrina bíblica e está fundamentada na palavra de Deus. Então essa é a nossa palavra, que Deus te abençoe, desejo a você que você tenha paz, que você saúde e se inscreva. Se você já se inscreveu, convide seus amigos para também participar conosco, para ouvir as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.